Meus amigos, meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe você nessa manhã, em nome do Senhor Jesus. Ontem nós fizemos uma leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 30, e eu queria continuar hoje no mesmo capítulo, para trazer aqui dentro desse texto também uma palavra na mesma direção, porque esse texto ele é vasto, um grande texto na palavra do Senhor, e Deus me incomodou de eu trazer novamente esse texto, a nossa leitura, uma nova dinâmica da parte do Senhor. Você possa meditar nessa manhã, nessa palavra em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe poderosamente. O texto diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram como uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Meus amados, esse texto falou profundamente ao meu coração. Permanecer rebelde, conhecendo a verdade de Deus, é algo que sai muito caro para as nossas vidas. Para qualquer pessoa que tenta se contrapor contra aquilo que Deus determinou. Como já foi dito na primeira palavra que eu trouxe, o povo de Deus estava passando por um momento difícil. Ele estava tendo por inimiga a Síria, e eles acabaram desviando o seu olhar por causa da sua dificuldade do Deus Todo-Poderoso. Eles desviaram o olhar do Deus Todo-Poderoso, esqueceram do poder de Deus e se apegaram ao poderio do Egito. Isso aqui que nós estamos vendo é algo que não agrada a Deus, porque Deus quer que, diante de toda e qualquer circunstância que nós estivermos vivenciando na nossa vida, nós continuemos com a nossa confiança sempre nele. E o texto de Isaías diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor. Quem está falando aqui é o próprio Deus. Ai dos filhos rebeldes, por quê? Porque Deus já tinha dado a instrução como o povo dele proceder. Então nós olhamos para variedades de pessoas, no caso aqui era o povo de Judá. Mas nós olhamos para tantas e tantas outras pessoas dentro da Bíblia, ou em outras ocasiões, nós vemos a palavra de Deus nos revelando que permanecer na rebeldia só traz um grande prejuízo para a sua vida espiritual. No versículo 9 ele diz: porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Permanecem a qualquer custo, ouvindo qualquer outra voz, mas não quer ouvir a voz de Deus. E o versículo aqui de número 1, ele está revelando qual é a voz que o povo está ouvindo. Tomaram conselho, mas não de mim, e se cobriram com uma cobertura, mas não a cobertura do meu espírito. A proteção de Deus não era o suficiente para as suas vidas. A voz de Deus através da palavra não precisa mais, mas afinal de contas, existem vários e vários caminhos que estão sendo mostrados. Nós podemos apontar para os nossos dias também.
Eu me lembro de Saul em 1 Samuel capítulo 15, quando Deus manda ele destruir os amalequitas, destruir tudo que eles tinham, não trazer nada dos despojos daquela terra. Mas diz o texto que quando eles foram lá, se agradou aos olhos deles. Mas Deus já tinha falado através da sua palavra, usando o profeta, usando de misericórdia também com eles, dizendo que eles fossem, mas que eles não trouxessem nada. E diz a palavra do Senhor, 1 Samuel 22, 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também rejeitou a ti, para que não sejas mais rei. Então, meus irmãos, Saul aqui tomou uma direção. Saul ouviu aqui não a voz do Senhor, mas passou a querer andar no seu próprio decreto, ou então no decreto daqueles que estavam ao seu redor, sendo envolvidos não pela voz do Senhor, não pelo Espírito de Deus, mas diz o texto, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, ou seja, ele se rebelou contra a voz do Senhor. E então que podemos ver, quando a palavra revela aqui, que ele foi tomado por uma rebeldia, um espírito maligno se apoderou da vida dele. Porque quando Deus revela aqui que a rebelião é como pecado de feitiçaria ou como iniquidade e idolatria, fala-se de uma possessão que está nos nossos dias também. Alguém que se rebela pode ser, meus irmãos, pode ser acometido de um espírito maligno que vai contra tudo quanto são as coisas de Deus. Mas o que Deus nos revela também através desse texto é que ele se contrapôs à vontade de Deus. O meu conselho para você nessa manhã: ande na direção de Deus, prefira ouvir a voz de Deus, mas nunca vá contra a voz do Senhor teu Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã. O Senhor teu Deus é contigo. Ouça a voz dele. Decreta aquilo que ele tem para fazer na sua vida. E você verá a glória do seu Deus em nome de Jesus.